Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro do Evangelho do Apóstolo João. Nós ainda estamos analisando o capítulo de número 1 e hoje nós leremos os versos 35 ao 42, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém, irmãos. Gratos pela palavra do Senhor. Nós pedimos que Ele, pelo auxílio do seu Santo Espírito, possa abrir as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos entender da sua palavra. Nós vamos, irmãos, nessa feita decorrer sobre 2 aspectos muito interessantes. O primeiro é o bem produzido pelo testemunho de Cristo. E o segundo é o bem que os crentes podem proporcionar às outras pessoas. Esses versículos, meus queridos e amados irmãos, deveriam ser de interesse especial a todos nós que somos cristãos verdadeiros, pois eles descrevem os primórdios da Igreja de Cristo. A Igreja que hoje é constituída de inúmeros membros, lá no início, no princípio, era composta apenas por 2 membros fracos. O chamado feito a esses 2 membros encontram-se nas passagens, nos versículos que nós acabamos de ler. E nesses versículos nós vamos decorrer e analisar o bem produzido quando nós testemunhamos acerca de Cristo continuamente, irmãos. Parece não ter havido qualquer resultado na primeira vez que João Batista clamou: Eis o Cordeiro de Deus. Não recebemos a informação de que alguém tenha ouvido, questionado a esse respeito e crido. Mas, irmãos, no dia seguinte, quando João repetiu essas mesmas palavras, 2 de seus discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E esses 2 discípulos de João foram recebidos com grande graça por aquele a quem passaram a seguir, Jesus. Foram, pois, e viram onde Jesus estava, e ficaram com ele aquele dia, diz o versículo que nós acabamos de ler. Certamente aquele dia foi o dia mais feliz e abençoado de suas vidas. Desse dia em diante, tornaram-se discípulos leais do Messias, a quem haviam acabado de conhecer. Tomaram a cruz, continuaram ao lado de Cristo nas tentações por ele enfrentadas. Seguiram-no aonde quer que ele ia. Ao menos um deles, se não os 2, tornou-se um apóstolo escolhido e um dos principais edificadores da igreja cristã. E tudo isso aconteceu devido ao testemunho de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus. Esse testemunho foi uma semente pequena, mas produziu, irmãos, grandes frutos. Esse acontecimento simples oferece-nos um exemplo de como as almas têm recebido os benefícios da igreja cristã em qualquer época. Por um testemunho como esse, sem ouvir outro, mulheres e homens têm sido convertidos e salvos.
É por exaltar a Cristo, não a igreja, as ordenanças ou ministério, que os corações têm sido movidos e se voltados para Deus. Aos olhos do mundo, esse testemunho pode parecer uma fraqueza e uma grande tolice. Mas assim como as trombetas, cujo som fez as muralhas de Jericó ruírem, esse testemunho é poderoso para derrubar fortalezas. Em todos os séculos, a história do Cordeiro de Deus, o qual foi crucificado, tem provado ser o poder de Deus para a salvação. Os que mais têm feito pela causa de Cristo em toda a parte do mundo são homens semelhantes a João Batista, queridos. Esses não têm clamado, eis-me aqui, ou eis a igreja, ou então, eis as ordenanças. Antes, meus irmãos, o seu clamor tem sido, eis o Cordeiro de Deus. Se almas devem ser salvas, então os homens devem ser guiados diretamente a Cristo. Contudo, existe algo que nunca deve ser esquecido. É necessário haver uma paciente constância na pregação e no ensino da verdade, se quisermos ver o bem sendo realizado, irmãos. Cristo deve ser apresentado continuamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história da graça divina deve ser contada repetidas vezes, linha após linha, preceito após preceito. É o gotejar contínuo que desgasta a pedra. Jamais falhará a promessa de Deus, que diz lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Em nenhum lugar está escrito que a palavra efetuará o bem na primeira vez que for pregada. Não foi a primeira, mas a segunda proclamação de João Batista que levou André e seu companheiro a seguir Jesus. Vemos ainda, irmãos, o bem que o crente pode proporcionar a outros ao lhes falar a respeito de Cristo. André, irmãos, acabara de se tornar um discípulo e foi contar sua grande descoberta a Simão, seu irmão. Assim como alguém que inesperadamente ouve uma boa notícia, ele se apressa em comunicá-la àquele que lhe era mais querido e chegado. Disse André a seu irmão, achamos o Messias, e o levou a Jesus. Quem pode dizer, irmãos, o que teria acontecido se André tivesse um espírito não comunicativo, reservado e calado, como muitos de nós, nos nossos dias atuais, somos? Talvez seu irmão tivesse continuado a viver como um pecador no lago da Galileia, até o fim da vida. Mas para a felicidade de Simão, André não era esse tipo de pessoa. Ele era um homem cujo coração estava tão repleto de bênçãos que não podia ficar calado. O grande apóstolo Pedro devia ao testemunho sincero dado por André o primeiro facho de luz derramado em sua alma. Esse fato que está diante de nós é impressionante e pode nos ensinar muito, irmãos. Dos 3 primeiros membros da Igreja de Cristo, pelo menos um foi levado a Jesus por meio de uma palavra dada em particular por um parente. Parece que Pedro não tinha ouvido qualquer pregação pública nem visto qualquer milagre de Jesus. Ele não foi convencido por nenhuma argumentação veemente, apenas ouviu seu irmão lhe dizer que encontrara o Salvador e imediatamente o Espírito começou a operar em sua alma. O simples testemunho de um coração ardoso serviu como o primeiro elo da corrente que o resgatou e o ligou a Cristo. As palavras de André, achamos o Messias, iniciaram em Pedro a grande obra que o tornaria um pilar da igreja. Seria uma grande bênção para a igreja de Cristo se todos os crentes fossem semelhantes a André, irmãos. Seria uma grande bênção para as almas perdidas se todos os homens e mulheres convertidos falassem com seus amigos e parentes sobre as coisas espirituais e contassem sobre aquilo que encontraram. Quanto bem
haveria de ser feito? Quanto dos que agora vivem e morrem na incredulidade seriam levados a Jesus? A tarefa de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus não deveria ser relegada aos ministros somente. Todos os que receberam misericórdia devem procurar declarar com os lábios aquilo que Deus fez por suas almas. Os que foram libertados do poder do diabo devem ir para casa e anunciar aos seus tudo o que o Senhor lhe fez. Humanamente falando, irmãos, existem milhares de pessoas que não ouviriam um sermão, mas dariam ouvidos a um amigo. Cada crente deve ser um missionário para os seus filhos, famílias, empregados, vizinhos e amigos. Com toda certeza, se nada nós temos a dizer aos outros a respeito de Jesus, faremos bem em duvidar de que o conhecemos como nosso Salvador pessoal. Devemos procurar estar entre os que realmente seguem Cristo e nele permanecem. Não é suficiente ouvir a pregação de sua palavra, que vem do púlpito, ou ler o que está escrito sobre ele nos livros. Na verdade, nós devemos segui-lo, derramar os nossos corações na sua presença e manter com ele comunhão pessoal. Somente assim nos sentiremos, irmãos, constrangidos a falar de Cristo a outras pessoas. Aqueles que o conhecem apenas pelo ouvir nunca fará muito para a expansão da causa de Cristo na terra. Somos gratos a Deus pela sua palavra que nós acabamos de ler e meditar. Nós queremos nesse momento orar por você, orar por sua vida, pela vida de sua família. Feche seus olhos e ore conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dá de ouvirmos a Tua palavra. E nesse momento, meu Deus, nós pedimos que essa palavra possa fazer morada em nossas mentes e em nossos corações. Nos ajude, Senhor, a aplicá-las em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a levar a Tua palavra, Senhor, primeiramente aos de nossas casas, Senhor, aos nossos familiares. Em seguida, Senhor, nos ajude e nos dê sabedoria para levarmos a Tua palavra, os Teus ensinamentos, as maravilhas que Tu tens feito em nossas vidas aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, Senhor, aos nossos vizinhos. Nos ajude, Senhor, e nos ensine a ser missionários aqui nessa terra. E nos ajude, Senhor, a levar a Tua fiel palavra aos corações necessitados, Senhor. Meu Pai, visite cada família que nesse momento nos ouve, em sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que esteja. Que Tu possa estar, Senhor, confortando os corações nesses momentos de dificuldade que nós passamos. Que Tu possa ser o nosso auxílio e fortaleza. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado por assistir mais um episódio e não se esqueçam de se inscrever no canal, assistir os vídeos, deixe o seu like e principalmente compartilhe a palavra.